Calma. Aula tá sendo gravada. Isso aí. Obrigada. Nada. Eu tinha esquecido mesmo. O Leonardo tá falando pra você clicar nesse negócio de ocultar pra sair esse Meet está compartilhando. Isso, muito obrigada. Tá, então deixa eu falar de novo. É aula de rato, família Muridae. São ratos. Algumas pessoas consideram hamsters dentro dessa família, algumas pessoas consideram fora. No caso, a gente já deu aula de hamster, porque senão é muito bicho para dar uma aula. Então, hoje a aula vai focar mais em rato e gerbil. É a maior família de mamífero, tem mais de 1.300 espécies, é muita espécie. E pode ir para o próximo. A gente vê muito como pet, no caso veterinários, hamsters, gerbios, ratos e ratazanas. Não dá para falar de tudo porque, novamente, são 1.300 espécies, é muito bicho. A gente vai começar com a subfamília Gerbilinae, que são os gerbios. Eles são pequenos, o rabo geralmente é maior que eles são bem levinhos, os machos são um pouco mais pesados e maiores, eles têm pelagem curta, longa, com pelo grosso, fino, podem ser branco, marrom, bege. E o mais comum para ser visto na veterinária é o Meriones uniculatus, que é o esquilo da Mongólia. Existem outras espécies que são pets, mas nenhuma delas é permitida no Brasil. Então, alguns são vistos na Ásia, alguns são vistos nos Estados Unidos, mas do Brasil a gente fica mesmo com o esquilo da Mongólia. Como a gente vê a anatomia deles? Essa foto é de um gerbiozinho, coisa mais fofa do mundo, minúsculo, pequenininho, fofinho, maravilhoso. Ele tem um processo coronoide ausente ou muito pequeno. O processo coronoide fica na mandíbula e eu imagino que provavelmente pequeno ou ausente é porque eles gostam de enfiar muita coisa na boca. Então deve ficar mais fácil. Eles têm 12 vértebras torácicas, 7 lombares e 3 a 4 pares de mamas. As fêmeas são poliéstricas. A gestação dura de 3 a 4 semanas. Os filhotes nascem aquela coisinha feia, peladinha, transparente, cega, que você consegue ver todos os órgãos deles. É muito legal. Eles se desenvolvem em 3 semanas. E em 10 a 16 semanas eles já são maduros o suficiente para fazer novos babies. Em geral, os gerbis podem viver até 8 anos em cativeiro, mas isso depende muito da espécie. As espécies menorzinhas geralmente vivem menos. Nos Estados Unidos existe um gerbil, que ele é pet, acho que pode ter na Ásia também, que é o gerbil pigmeu. Ele pode ter 5 gramas, 30 gramas, ele é minúsculo. Então ele vive bem pouquinho, assim, 2 anos no máximo. Então essa expectativa de vida é no geral, incluindo todos os gerbis. Eles são saltatórios. Muitos deles vivem em áreas de deserto, com areia e tudo, e eles pulam muito. Esse rabinho que eles têm aí é para ajudar nos saltos deles. E eles têm olhos bem grandes e uma visão muito boa, porque eles têm que ficar de olho nos predadores do deserto, que não tem muito lugar para se esconder, né? Afinal, no deserto não tem nada, no deserto só areia. Algumas espécies são herbívoras, outras são onívoras, e infelizmente a gente tem 35 espécies de gerbios que estão ameaçadas de extinção. Alguns, principalmente, porque o pessoal quer ter como pet e acaba tendo como pet legalmente essas coisas, tira da natureza, tráfico. Então, já é um bichinho que vive no deserto cheio de predador e passa por dificuldades, né? Aí o pessoal ainda tira para virar pet e acaba com os bichinhos. Agora a gente vai falar do esquilo da Mongólia. O esquilo da Mongólia é o pet que provavelmente vai ser mais visto. Eles são bem bonitinhos, eles não são muito grandes, são vendidos em pet shops. Aqui em Maringá, você acha eles na Pets, você acha eles na Cobase facilmente.
Eles podem chegar até 15 centímetros, então eles são bem pequenininhos, têm um rabinho bem comprido. Eles podem viver até 4 anos se super bem cuidado. Uma média aí de 2 a 3 anos para um bichinho desse. Eles precisam viver em colônia. Esses bichinhos ficam muito depressivos se eles viverem sozinhos. Às vezes você não percebe, né? Porque você fala, ah, é ratinho, o ratinho gosta de dormir mesmo, olha lá, dorme o dia inteiro. Mas não, ele tem hábito diurno, então de dia ele na verdade precisa estar se exercitando, interagindo com os outros. E às vezes você não percebe que o seu bichinho está depressivo. É muito comum o pessoal achar que esquilo da Mongólia tem que viver sozinho, porque acha que é igual hamster, né, que também vive sozinho. Isso na verdade faz muito mal para eles. Eles gostam muito de banho seco, por ser um animal que vive no deserto, eles gostam muito de se limpar em areia, em pó de gesso, sempre com muito cuidado, porque o trato respiratório desses animais é super sensível. Gente, eu tô falando rápido demais? Se eu estiver falando rápido demais ou alguma coisa, vocês me avisam, pelo amor de Deus. Como eu disse já, ambiente seco, a maioria é originária do deserto, então não pode ter nenhuma umidade, não faz bem para eles. São de hábito diurno, a maioria desses animais é de hábito noturno, esses ratos, roedores, mas o esquilo da Mongólia tem hábitos diurnos. E ele tem o rabo muito sensível, então nunca. Não, esse não tem tendência à obesidade como os twisters. Mas sim, se você alimentar muito, né? Esses bichinhos gostam de comer, então se você ficar ofertando muita coisa, ele vai comer e vai ficar gordinho. Mas como eles são saltadores, eles geralmente ficam mais leves, porque como um bicho obeso vai saltar? Não vai. Então eles são mais leves que o outro rato. Volta o slide, amiguinho. Eles têm um rabo muito sensível. Não pode, de jeito nenhum, puxar o rabinho deles, ficar brincando com o rabinho, de jeito nenhum. O rabo deles é adaptado para essa questão do salto. Então é muito sensível. Qualquer machucado que tiver no rabinho deles pode alterar isso. E vai ser muito prejudicial para eles. A gaiola. Não só para quem vai criar, mas também caso você seja veterinário, é bom se informar como o proprietário cuida desse animal, né? Porque pode estar causando problemas. Ele precisa ter uma ventilação adequada, não vento direto, mas uma ventilação adequada para que não fique fechado, não fique úmido, já que eles são animais que não se dão bem com a umidade. As forrações usadas são feno, palha, papel craft ou granulado de celulose, tudo sem muito pó. Existe também uma areia específica para eles, só que eu nunca vi aqui no Brasil para vender, então eu não vou falar muito dela porque eu não sei muito bem. Não pode de jeito nenhum, mesmo feno, que tenha muito pó, então sem serragem granulada de madeira, porque eles têm um trato respiratório muito sensível, isso dá alergia, isso pode causar problemas respiratórios, isso faz muito mal para eles e para todos os animais que eu vou falar nessa aula em geral. Não pode. Eles gostam muito de casinha e toca, novamente por ser animal do deserto, eles têm toquinhas que eles se escondem e eles se sentem muito seguros dentro dessas toquinhas. Então, assim, se você vai no pet shop e você vê onde eles estão, geralmente é uma casinha com um monte de esquilinho da Mongólia amontoado um em cima do outro, porque eles gostam disso, de estar em colônia amontoado dentro de uma casinha. Então, se você tem um esquilo, você precisa ter umas casinhas para eles poderem se esconder. Eles vivem em temperaturas amenas, não pode ter sol direto, não pode ter vento direto. E essa questão das fêmeas,
costumarem ser mais dominantes, entra também nesse negócio da colônia. Às vezes é difícil colocar mais de um animal junto, porque uma fêmea pode ser muito dominante e pode estar com dificuldade de aceitar outros animais. Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa junção. Às vezes você comprou uma fêmea, sua fêmea é muito dominante, você quer colocar uma amiguinha com ela, mas ela tá putaça. Então você tem que tomar muito cuidado com essa interação. E às vezes não tem jeito mesmo, o animal precisa viver sozinho, porque pode ser que não dá. Mas dá para tentar. Geralmente a gente separa ou apenas fêmeas ou apenas machos, exatamente por fêmeas serem mais dominantes, elas têm uma tendência a querer bater um pouco nos machos, e também para você não ter uma fazenda de esquilo da Mongólia, porque eles fazem filho muito rápido, novamente em 10 semanas eles já atingem a maturidade, são poliéstricos, para esses bichos fazer filho é muito rápido e você vai ter muito bicho. Eles são onívoros. Então, às vezes você vai no pet shop, eles já têm, por exemplo, dois juntos. Às vezes é mais fácil pegar assim, porque às vezes eles já estão juntos desde filhote, eles já estão mais acostumados um com o outro. Se você pega uma fêmea mais velha, que, que já é mais putaça, né? Ela já tá dominante, ela dominou aquele espaço, e você vai colocar outra, por exemplo, mais velha com ela, que também tinha dominância no lugar que ela tava, tem mais chance de briga. Então, sim, é mais fácil quando eles são jovens. Se tem alguma idade que é melhor, eu não sei. Mas, assim, mais jovem, principalmente se já veio de um lugar junto, é melhor. É mais fácil deles conviverem bem, assim, sem ter briga nem nada. Eles precisam comer uma ração própria para a espécie. E alguns treats, como maçã, cenoura e couve. Eles também gostam muito. Você pode introduzir proteínas, como larvas e tenébrios. Eles gostam muito, aqueles bem sequinhos. E eles gostam muito de enterrar alimento. Então, por exemplo, se você já tem um lugar que está cheio de pó, que já não faz bem para eles, com muita serragem, eles ainda vão enterrar o alimento. Por exemplo, eles podem enterrar um pedaço de maçã e aí vai grudar pó nisso aí. Eles podem acabar ingerindo também. Que daí não só problema no trato respiratório, eles vão ter problema de. Não é constipação, de obstrução no estômago deles. Então tem que tomar muito cuidado com isso. No caso, eu coloquei isso aqui, assim, para quem faz veterinária é meio óbvio, mas é bom falar, né? Às vezes o pessoal pergunta: nossa, mas como eu vou saber se meu esquilo é macho, se meu esquilo é fêmea? Esquilo tem testículo muito grande. Vocês podem ver ali na imagem da direita. É um testículo muito grande. Então, se o seu animal for macho, você vai saber que ele é macho, porque é realmente grande. As fêmeas não têm volume nenhum. Então, vai ser mais difícil às vezes quando eles são novinhos. Mas como eles atingem a maturidade sexual em até 10 semanas, né? 10 a 16 semanas, vai ser fácil saber se seu esquilo é macho ou fêmea. Agora, saindo de esquilo, a gente vai começar com a subfamília Murinae. São 561 espécies, dividida entre 125 gêneros. É muito rato. É muito, muito, muito rato. E varia muito o tamanho desses ratos. Esses ratos podem ter 9 centímetros, 48 centímetros. Alguns com o rabo podem chegar até 60, 70 centímetros. Podem pesar de 5 gramas a 2 quilos. Mais, caso você tenha um rato bem gordinho. Eles têm orelhas bem proeminentes. Tanto que, não sei, né? É que eu sou meio velha. Mas, assim, quando era mais nova, quando a pessoa era orelhuda, né? O pessoal fazia bullying, falava que era topolino a pessoa que é orelhuda. Por causa do camundonguinho, que é bem orelhudinho.
Eles podem ter rabo comprido, rabo curto, e novamente, para quem é veterinário, o que a gente mais vai ver é o mus-músculos, que é o rato doméstico, também chamado de camundongo, o ratos-ratos, que é o rato preto, conhecido como rato de telhado, e o ratos norvegicos, que são as ratazanas, aquelas ratazana feia de esgoto, mas também a versão doméstica dela, que são os twisters ou mecol. Um jeito de ver que eles são dessa subfamília é a presença de um tubo neural proeminente na segunda vértebra torácica. Dá para ver com a palpação. A maioria dessas espécies é poligâmica, então se você tiver alguns ratos, eles vão fazer um negócio doido e vão ter muitos filhos. Então, a não ser que você queira muitos filhos de rato, não tenha muito rato. Eles podem ter de 1 a 14 filhotes, novamente. É muito rato. Eles têm uma gestação muito curta, que é de 3 a 4 semanas. Então, novamente, é muito rato. E a maturidade sexual é atingida também muito rapidamente. Tem algumas espécies que conseguem atingir isso em um mês e meio. E, em geral, contando com todos os gêneros e todas as espécies desses murinai, eles podem viver até 10 anos em cativeiro. Eles comem tudo. Sim, eles são capazes de produzir uma multidão, gente. Se você tem 2 ratos, em 6 meses você vai ter uns 100 ratos, em um ano você vai ter 500 ratos, vai ter rato demais, você não vai saber o que fazer com tanto rato e acabou o mundo. Eles comem tudo praticamente que você der para eles, eles têm uma tendência a ficarem gordos, porque eles realmente comem tudo que você der para eles. Fazendo bem, fazendo mal, você dá, eles comem. E eles gostam muito de acumular comida, geralmente eles guardam numa caixinha, numa redinha que esteja disponível para eles comerem mais tarde. Então, se você dá muito comida, ele vai guardar muita comida, ele vai acabar ficando gordo. Tem que tomar cuidado, porque a comida também pode estragar. Ele pode acabar comendo comida estragada, pode fazer mal, pode ficar muito fedido, pode fungar as coisas. E eles podem ficar obesos. A gente vai começar com o rato doméstico, também chamado camundongo. Eles são pequenininhos. Eles são bem pequenininhos. Eles chegam até 10 centímetros, até 500 gramas, ou seja, eles são bem pequenininhos mesmo. Eles não vivem muito, aproximadamente 2 anos. Eles podem viver em colônia ou sozinhos. Você tem que ver a personalidade do seu. Às vezes tem rato que prefere ficar sozinho. Tem rato que prefere viver com amigos. Então, depende. Eles não enxergam muito bem. São pequenininhos, não enxergam bem. Não possuem glândulas sudoríparas. E são de hábitos noturnos. Só que ao mesmo tempo que eles podem viver em colônia e podem viver sozinhos, eles são amigáveis e interativos. Então, se você tem um rato e ele vive sozinho, o ideal é que pelo menos você brinque com ele. Porque eles têm muita energia e eles sabem aprender truquezinhos. Então, você também pode ensinar essas coisas. Você pode dar brinquedo para eles, que eles gostam muito. Caso da gaiola, um espaço mínimo de 50 por 70, não é porque eles são pequenininhos que eles não precisam de espaço. Eles precisam de bastante espaço porque eles têm muita energia. E eles gostam de gaiola com rampa, andar, coisa para eles brincar, coisa para eles fazerem. Você pode colocar bastante acessório, bastante brinquedo. Você pode colocar casinha, toquinha. Você pode colocar até rampa extra. Eles adoram essas coisas. Novamente, a forração. Feno, palha, papel craft ou granulado de celulose. Evitar qualquer tipo de serragem, granulado de madeira. Eles
têm o sistema respiratório muito, muito, muito sensível. E qualquer coisa assim com muito pó pode causar uma alergia bem grave, pode causar problemas respiratórios. Eles já são minúsculos, né? Imagina um bichinho desse com problema respiratório, que tragédia. Sim, tem que limpar a gaiola. Eles vão acumulando, muitas vezes a gente não vê, porque eles escondem mesmo. Eu tenho uma twister. Se você vai dando comida para ela, ela vai guardando. Quando tá inverno, eu limpo menos a casinha dela, para não atrapalhar tanto ela e não estressar também. Só que assim, às vezes eu dou comida, mas aí minha mãe também vai lá e dá comida, às vezes meu pai dá comida, assim, um sem falar pro outro. Quando eu vou limpar a gaiola, por exemplo, eu coloco caixinha de chá para ela, a caixinha de chá tá cheia de ração, resto de comida que ela foi guardando, resto de fruta. Então, eu recomendo limpar toda semana, pelo menos uma vez por semana. Se você sentir que o cheiro tá muito forte, você pode limpar mais. E no inverno, eu tento limpar um pouco menos, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, para não estressar tanto o animal, né? Porque o animal fica com frio, então ela arruma a casinha dela toda bonitinha e você vai lá e estraga tudo que ela fez e ela fica te olhando com uma cara de por que Deus, porque você tá arruinando minha casa e minha vida, minha casa própria. Então, também, em vez de dar tanto alimento, às vezes maneirar um pouco. Por exemplo, a minha ratinha gosta muito de vitamina. Eu faço vitamina com leite sem lactose, um pouco de aveia e uma fruta. Eu evito colocar pote com vitamina, porque ela joga coisa lá dentro, ela faz sujeira, ela derruba. Então eu dou uma colherzinha de vitamina. O que ela comeu, ela comeu. O que ela não comeu, eu tiro. Exatamente para evitar que ela queira guardar ou faça alguma coisa que suje toda a casa dela, para tentar manter o ambiente dela mais limpo, para evitar doença, alergia e etc. também. O alimento básico é uma ração própria e de boa qualidade, mas eles também adoram, como eu disse, eles comem qualquer coisa que for oferecida. Mas vamos evitar industrializado. Por exemplo, eles gostam muito de ervilha. Não dei ervilha em lata nunca, jamais. Tem um sódio desgraçado. Você vai acabar com o rim do seu animal, com o fígado, com tudo. Olha o tamanho desse bicho aí. Então você pode, por exemplo, comprar ervilha fresca na feira, ou ervilha congelada, fresca, sem nada de ruim, geralmente orgânico, sem agrotóxico. E descongelando, por exemplo, 5 bolinhas por vez. Eles gostam de fruta, fruta uma vez por semana só, porque eles podem comer muito e ficar gordinho. Tem treats também próprios em pet shop, mas muitas vezes esses treats podem ter muita semente e muita gordura, o que pode fazer um pouco mal pro fígado desse animalzinho. Então, tenta dar coisa mais caseira, assim. Você foi na feira, você comprou alguma coisa orgânica, gostosa, dá um pedacinho para ele, assim, um pedacinho. Não muito, porque afinal eles são minúsculos, né? O tamanho desse bichinho é o bichinho do tamanho de uma flor, gente. Agora vamos falar do rato preto. O rato preto, na verdade, ele não é muito visto como pet, né? Sempre tem um louco que adota um rato preto, mas eu vou falar dele porque, principalmente aqui em Maringá, eles são muito, muito comuns. Aqui em casa sempre aparece, minha gata me trazia um monte desses ratos. Eles são bonitinhos, só que tem que tomar cuidado porque eles podem transmitir doença pra gente, zoonose no caso. Caso você tenha algum animal, eles também podem transmitir doença. Eles são chamados de rato de telhado porque eles moram no telhado. Eles moram em forragem, essas coisas. Pode acontecer infestação muito rápido. Se você, por exemplo, não guarda a comida dos seus animais adequadamente, eles podem invadir sua casa para pegar. E assim, eu nunca conheci alguém que tinha um como pet.
Mas exatamente por aparecer muito aqui em casa, acho que era bom falar. Minha gata trazia eles, soltava aqui no meu quarto. Eles pulam alto, eles escalam qualquer coisa, eles estão extremamente rápido e eles fingem de morto. Então às vezes você acha, ai meu Deus, morreu o rato ali. Não, tá vivão. Você vai piscar o olho, ele vai sair correndo. Então é mais pra tomar cuidado com esses bichinhos. E agora a ratazana, o twister, o mecol, que tá assim muito popular, muita gente tem. Eu tenho. Ele é bem comum de ver, existem diversas pelagens, cor de pelagem. Esse bichinho que fofo da foto. A ratazana, a Jussara falando que já atendemos uma ninhada de rato preto. Isso é legal. Rato preto é bem legalzinho. A ratazana é comum no esgoto. Eu já vi uma ratazana assim na UEM, enorme. Essas ratazanas ficam enormes. E pelo que eu tava pesquisando, não tem diferença nenhuma de ratazana e twister. Só que o twister é um rato domesticado e a ratazana não. Então, é o mesmo bicho. Só que se eu fosse você e visse uma ratazana na rua, eu não mexeria. Porque ela é comumente encontrada em esgoto, pode transmitir doenças, zoonose. Então não mexam em ratazana que vocês acham por aí, pelo amor de Deus. Porque daí vocês vão falar, nossa, vi lá na aula da Beatriz que ratazana é twister, vou adotar pra mim. Daí você vai lá, mexe na ratazana, leva uma mordida, morre, a culpa é minha. Não mexam em ratazana, pelo amor de Deus. E aqui em Maringá ainda tem umas ratazanas gigantes que eu já vi, tem umas que você confunde até com gambá, de tão grande que essas desgraças são, que elas comem um monte, ficam gigantescas. Aí você vai falar, olha lá o gambá bonitinho. Não é, a ratazana vai te morder, você vai morrer e pronto, acabou o mundo. Então, a gente vai chamar de twister. Vamos considerar a twister a ratazana domesticada. São pets extremamente populares. Gambá morde também, gente. Não mexe em gambá, não. Pelo amor de Deus. Não vai mexendo nos bichos que vocês acham pela rua aí só porque vocês viram ela nos dias. Nossa, eu vi ela nos dias. Vou mexer aqui no sagui. Daí o sagui morde teu dedo, arranca um toco. Você vai falar que a culpa é dos dias. Não mexam em bichos desconhecidos pela rua. Obrigada. Twisters são pets muito populares. Eles podem ficar muito grandes, exatamente por eles terem virado domésticos, muitos criadores começaram a fazer, tipo, cruza, tipo de cachorro, sabe? Então acaba que tem espécie que ficou mais conhecida, por exemplo. Esse aqui da imagem é um padrão comum de twister. Existe um chamado Dumbo, que é um twister, só que ele tem a orelha um pouco diferente. E outros padrões de pelagem. Então, na verdade, é tudo twister, só que cada um é de um padrãozinho. Por causa desses padrões, também varia o tamanho deles, né? Tem umas espécies que ficam menorzinhas, a minha, ela não ficou muito grande, mas a gente já atendeu espécie de ratazana no HV, que as ratazanas davam duas do meu rato, e meu rato era gordo, dava duas. Então, tem essa variação muito grande, podem variar de 140 gramas a 500, no caso os que a gente atendeu tinham mais de 500, bem mais de 500, então entra novamente a questão da obesidade. É muito fácil para eles ficarem obesos. A minha era obesa, a minha era pequenininha, mas ela comia igual uma desgraçada, não tinha quem fazia ela parar de comer, então ela era bem gordinha, ela tinha uns 650 gramas, gorda demais. Infelizmente se foi. Eles vivem mais ou menos até 4 anos, mas a média é de 2 a 3. Mas, claro, sempre tem aquele super bem cuidado, princesa, que chega até 4 anos. Hábitos noturnos e temperatura ideal de 21 a 24 graus. Em lugares muito quentes, a gente recomenda que use um ar-condicionado para tentar fazer os ratos não morrerem de calor. Quando tá muito quente, eles tomam muita água. Ficar de olho nisso também. Pode colocar uma aguinha assim meio gelada, refrescante para eles, porque Maringá é um lugar muito quente, então eles passam muito calor. A gaiola. Novamente, a gaiola tem que ser enorme. É um mínimo de 60 por 60 por 40 para um twister. Só que tem a questão: twister não vive sozinho. Twister não consegue viver sozinho, eles entram em depressão. Há raros casos, tipo a minha, que é uma revoltada, ela não gosta de nada nem ninguém. Então ela vive sozinha, porque ela é revoltada.
ela batia na irmã dela. E eu decidi que era melhor ela ficar sozinha para evitar que ela batesse em outros ratos. Então, eles precisam de gaiola gigante. E entra uma questão na forração aqui. As outras espécies que a gente viu até agora, eles precisavam de uma forração completa. Então, você forra a gaiola inteira. Esses não precisam, porque eles já aprendem a usar caixa de areia. Então, você pode fazer uma caixa de areia com granulado de celulose, areia sanitária para gatos coada, sem pó, alguma coisa do tipo. E o resto você só forra para eles não ficarem com as patinhas direto na grade. Mas claro, se você forrar, por exemplo, com papel higiênico, eles vão arrancar tudo, porque eles gostam de fazer bagunça. Eles gostam muito de brinquedo, eles brincam muito. Você pode tirar eles da gaiola para brincar com você também, igual como um donguinho. Eles precisam de casinhas, tocas e rede. Essa espécie gosta muito de rede. Tem gente que faz assim casa enorme de twister de vários andares cheio de rede, porque esses bichos ficam na rede o dia inteiro. A minha, se não tem uma rede, ela surta. Precisa ter rede, porque não sei. Os bichos gostam de rede. Ah, é. E sem esquecer novamente, a forração não pode ter pó, porque eles têm o trato respiratório sensível, então sem serragem, sem pó de madeira, sem coisa esquisita, etc. Eles são um pouco mais comunicativos que os outros. Eles têm a necessidade de explorar onde eles vivem. Então, você pode deixar a gaiola aberta para ver, para eles saírem, explorarem. Você pode levar eles para passear. Tem rato desse que, se você colocar uma coleira e sair na rua, ele vai com você passeando e explorando. Você tem que fazer eles fazerem exercício, correr pela sua casa, porque novamente eles ficam obesos, porque eles comem muito. Então é bom fazer eles fazer um exercício, né? Para evitar essa obesidade. Eles gostam muito. A maioria gosta muito do proprietário, né? Se o proprietário gosta bem, quando o proprietário vai mexer com eles, eles ficam muito felizes. Então é bom esse tipo de interação com eles. Não vivem sozinhos, eles ficam depressivos. E se você for ter um twister, tenha todos do mesmo sexo, porque você vai ter milhões de ratos. Esses ratos podem ficar prenhos a partir de 1 mês e meio e ainda não são monogâmicos, né? Imagina aí, você tem 4 ratos, 2 fêmeas, 2 machos. No fim do ano você vai ter 2.000 ratos, você vai ter que dar rato para todo mundo, vai ter ratos saindo para lugar todo, você vai entrar em desespero completo, porque a nutrópica tá cara, e você vai ter milhões de ratos para alimentar. Sim, 1 mês e meio é muito rápido, é mais rápido que qualquer outro rato que eu dei aula aqui. E eles, por serem grandes, eles podem ter até 14 filhotes. Então é muito filhote, sempre do mesmo sexo. A não ser que você seja um criador de rato e queira vender rato por aí. E se você for, por favor, faça isso direito. Eles são onívoros, comem qualquer coisa. É sempre bom alimentar eles com a ração própria para a espécie, de boa qualidade. Mais algumas coisinhas que você quiser dar, evitando industrializado, coisa gorda, muita fruta. Eles ficam gordos facilmente. Aqui novamente para mostrar. Nossa, meu rato aqui, tem o meu rato há 1 ano já, não sei se é macho ou fêmea. Então, novamente, na imagem direita, olha o tamanho do testículo desse bicho. Se seu rato é macho, você vai saber que ele é macho, porque o testículo dele é muito grande. As fêmeas não têm volume nenhum. Então, vê, 1 mês e meio eles já atingiram a maturidade. Em 1 mês e meio já vai ter testiculinho lá, você já vai saber se seu rato é macho ou fêmea. Então, tem isso, tem proprietário que acha que é tumor, porque é muito grande.
E assim, dependendo da cor do rato, parece tumor. Às vezes o rato tem o testículo meio pretinho, assim, o pessoal fala, ih, é tumor, olha lá, meu rato tá com câncer aqui no ânus, não sei, alguma coisa do tipo. Não é tumor, não, gente, é o saco do rato mesmo. Rato é sacudo, é grande mesmo, tem gente que se assusta, mas é grande. Ali, olha o tamanho do negócio. Então, temos que saber isso. Então, se você vai comprar mais que um, nunca compre ele muito novinho. Compre ele assim um pouquinho mais velho, porque para começar eles são super amigáveis. É bem mais difícil ter briga do que com o esquilo da Mongólia. E aí você já vai ver se seu rato tem testículo ou não. E aí você sabe se ele é macho ou fêmea. Aqui uns cuidados em geral. Eu já tinha dito isso. Trato respiratório sensível, pode ficar alérgico, nunca criar em ambiente sujo. A goela deles tem que estar sempre limpinha, com a sujeira só que eles fazem. Por exemplo, a minha faz sujeira com papel higiênico. Esse papel higiênico não solta pó, então tá tranquilo. Não criar em lugar sujo. Evitar qualquer tipo de forragem comestível. Tipo, tem gente que faz caixinha de areia com fubá para gato, né? Não faça isso pro seu rato, porque ele vai comer todo o fubá, ficar constipado, ficar inchado, você vai achar que ele tá morrendo e na verdade ele só comeu todo o fubá que tá na caixinha de areia dele. Não pode, para nenhum Muridae, colocar essas forragens comestíveis, com exceção do feno, né? Lá no caso de camundongo. Porque feno é mais difícil de comer, ele é mais durinho. Mas essas coisas como fubá não pode de jeito nenhum, eles comem tudo. E ficar de olho nessas secreções avermelhadas que podem aparecer nos olhos e no nariz deles. O nome disso é porfirina. É uma substância que pode indicar doença ou estresse no animal. Às vezes pode ser um estresse leve, por exemplo, você acabou de mudar a casa do seu bicho, tirou todo o trabalho que ele tinha feito de 5 anos lá, ele tá desolado que você acabou com a vida dele, com a casa própria dele, pode sair um pouquinho. Mas se você vê que é contínuo, que tá começando a sair demais, total recomendo levar no veterinário, porque pode estar com algum problema, pode estar passando estresse, pode estar fazendo alguma coisa errada, é bom averiguar e evitar problemas. Isso aqui é só uma curiosidade para a clínica sobre temperatura corporal, em média 38 graus, frequência respiratória bem alta, frequência cardíaca, pelo amor de Deus, olha os ratinhos ali, que desespero, de 500 a 600. Gestação em dias, rato tem uma gestação minúscula, então não tenha ratos de sexo diferente para você não ter 500 ratos. Idade de desmame também muito rápido. E maturidade sexual extremamente rápido. Pra gente ver aí que se você bobear, você vai ter 500 ratos mesmo. Não tava brincando. E é isso aí, gente. Isso é rato. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ou se não, acabou. É isso aí. Bia, parabéns! Oi, Ju, muito obrigada. Foi muito bom, nossa, me diverti, aprendi também um pouco. Obrigada, obrigada, pessoal. Nada. Então, a pergunta de hoje, eu vou ser sincera. Eu esqueci de fazer. Então, faz assim. Eu quero que vocês mandem uma curiosidade que vocês acharam legal aí, que vocês achem na vida de vocês sobre rato. Não esqueçam de pôr o RA, porque se não pôr o RA não vai contar presença. Manda aí alguma coisa legal sobre rato. Não precisa ser desses ratos que eu falei, pode ser de qualquer outro rato, de gerbil que a gente não viu na aula hoje. Manda uma curiosidade sobre eles. É isso aí. Sim, rato é super sacudo. Hamster também é super sacudo. É muito fácil saber quando é macho. O pessoal realmente acha que é tumor porque parece, é muito grande. Não, gente, é normal. Rato é sacudo. Bom, é isso aí, gente. Então, boa pergunta. Manda onde? Pode ser. Manda onde quiser. Manda privado, manda no grupo. Nossa senhora, gente, manda em algum lugar. Manda em algum lugar.
quando que a aula vai ser postada lá no YouTube? Você sabe, Bia? Então, deixa eu parar de gravar aqui, né? Daqui uns 10 minutos eles já vão mandar aula pra mim, eu mando lá pra vocês. Não sei quem é responsável pelo YouTube, daí já dá pra postar. Então, quando for postado, podiam mandar o link lá no